E aí, galera? Como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Judas e hoje lhes trago aqui Cake e Ezio, que já vão se apresentar aí. Vamos trazer histórias de tretas. O tema é um pouco diferente assim, do conceito do canal, mas o conceito do canal basicamente é a Hortus Corp, é minha criação, né, como vocês sabem. Então o tema do canal é meio geek, meio nerd, mas também é sobre o que a gente gosta, né, sobre a nossa vida. E nada mais justo do que o tema de tretas, que, por curiosidade, é um dos motivos da formação de tudo isso que vocês estão vendo aqui hoje. Mas vou deixar essa por último, beleza? Então podem se apresentar aí. Salve, rapaziada, eu sou o Cake. Como vocês já viram, eu apareço bastante aí no canal, também mais uma vez. É nóis. Sou o Ezio, já deve me ver aí do Fortes Opiniões. E eu vou começar então. Eu vou contar a mais leve, a minha época de faculdade. Eu tinha um professor que gostava de coisas meio suspeitas. E, para quem não sabe, eu sou formado em Filosofia e História, Universidade Federal. Acho que é melhor não citar a universidade. Não cita, porque, né? Não é bom. E um professor específico que gostava de umas coisas suspeitas, além de gostar de umas coisas suspeitas, ele detestava uma religião em específico, né? Uma que tem papo. Eu evitando polêmicas no meu canal. Obrigado, Ezio. Eu tô sendo bem seletivo, pô. Não, tá Mas bom. você vai entender. Continua. Essa tá boa. Pode Tá continuar. perfeito. Enfim, ele tava na sala de aula lá, bonitinho, a gente tava falando de um tema, né, que envolve religião e tudo mais. Aí o professor começou a falar e toda ponta que ele tinha, ele puxava um gancho para religião específico, ficava ali, geralmente tinha aula que tinha 4 horas de aula direto. Eles ficavam, às vezes, esses 4 horas direto ali, a cada 30 minutos, só falando mal dessa religião em específico. E nessa época, eu praticava essa religião. Muito. Praticava muito essa religião. E ele começava a falar mal. Eu fui muito na minha, muito quieto. Mas um dia uma também praticante dessa religião falou mal, e ele criticou, né, trouxe os pontos teológicos dele, sabe, que o professor falou que ele era filosofia, não tinha nada a ver, gerou um quebra-pau danado, faltava jogar cadeira um no outro. E eu doidinho para apoiar o estudante. E eu ia falar para ajudar o estudante. Só que aí me veio aquela voz na mente assim, que falou, não, ajuda o professor que você tem que passar de ano. E eu falei, aí beleza, o assunto se encerrou, então ele foi usar estratégias de, digamos, ele praticava muita maêutica, né? Passou a usar mais perguntas, né, voltadas para os alunos. E um certo dia ele apontou o dedo para mim, em específico, e queria que eu falasse. Aí eu olhei assim, e agora? O que eu falo? Sabe o que eu fiz? Eu comecei a criticar essa religião em específico. Eu fiquei tão mal naquele dia, mas eu passei com 100 na matéria. E essa é a história. Ah, mano, o cara é muito hipócrita, né? Praticante da religião e começou a criticar a religião pra tirar 100. Incrível, né? O que o cara não faz pra passar de ano, né? Hoje eu não pratico mais a religião. Ele aprendeu que coisas têm que ser feitas pra passar de ano. É por isso que ele é professor. Vai lá, Cake. Não pode rir, não pode rir. Mano, então, pra contar sobre essa minha história que foi no colégio, foi mais especificadamente no terceiro ano, meu último ano, eu tenho que criar alguns personagens aqui pra colocar vocês dentro dessa história. Então, eu vou apresentar pra vocês Pedro, o Noia. Pedro não é o nome dele, é o nome que eu estou dando pra ele agora. Ele não é Noia, mas ele aparentava muito ser Noia. Ele andava muito com gente que era conhecido como Noiado, mas ele não era. Mas ele tinha má fama. E aí eu tenho que apresentar para vocês também a Maria, que era a grávida da minha sala. Logicamente o nome dela também é Maria. E aí, mano, tava rolando aula normal, e ele era da turma do fundão, o Pedro. E aí a gente começou a zoar, tal, a conversar, e o professor lá dando aula. Eu vou apresentar esse professor também. O nome dele vou colocar Marcelo, mas ele era o professor de filosofia e ele curte a outra fruta. Então, é o professor de filosofia LGTV, ok? Okay. Os 3 personagens apresentados. Um trouxe religião, outro trouxe LGTV. Se eu não trouxer um negócio pior, eu vou estar por fora. Daí é foda. Mas, bom,
A história é que basicamente a gente tava zoando lá no fundão enquanto o professor dava aula, e essa Maria, ela tava prestando bastante atenção na aula de filosofia, não sei porquê, mas tudo bem. É só colocar só sei que nadar sei que passa, desce. Tô brincando, tô brincando, calma. Mas a gente tava lá debatendo, sei lá o quê, e a Maria, só porque ela tava buchuda, ela se achou que tava no direito de levantar e reclamar com a sala, tipo, o presidente da sala, mas não tem isso aqui. E ela levantou e começou a debater, tipo, tava todo mundo zoando, ela focou no Pedro. Aí começou, sei lá o quê, seu nóis, se você não quer prestar atenção, sei lá o quê, sai da sala, tá atrapalhando meu aprendizado, sei lá o quê, papapá. Aí ele ficou quieto, escutou tudo. Depois que ela terminou de falar, ele levantou e simplesmente falou: então, convenhamos que se você quisesse realmente focar nos estudos, você não tava brincando em casa que nem você brincou, né? Porque ó a barriga como tá. E aí fica complicado. E ele falou mais algumas coisas que eu não lembro agora, mas simplesmente ele fez a grávida ter um ataque, mano. Mano, ela começou a chorar pra caralho, velho. Chorar muito, viado. E ela saiu da sala correndo. E aí o nosso professor, o LGTV, ele levantou pra vir criticar esse aluno. E ele simplesmente falou: vai se fuder, cara. Vem me zoar, não. Tava me dando mole lá na festa, eu nem gosto de ti, pô. Vai se fuder, sei lá o quê. Mano, ele explanou que o professor tava dando em cima dele numa festa do colégio. Tá ligado? Pra todo mundo da sala. Tá ligado? E nesse momento o professor deu um tapão nele e saiu da sala pra ir ver a menina. E aí acabou assim, tá ligado? Isso tá muito errado. Isso tá cara. muito errado. Mas foi isso que aconteceu, mano. Cara, logicamente, depois a gente não tem mais esse professor. Eu não sei o que aconteceu com esse professor. Algumas denúncias devem ter sido feitas. E esse nosso amigo ganhou o apelido de Pedro o Misógino, só porque ele fez a grávida ter um ataque. Bom, o meu primeiro relato de treta, ele vai ser um pouco mais tranquilo do que o dos dois, mas o meu próximo envolve racismo. Um trouxe religião, outro trouxe LGTV e grávidas, e o meu vai trazer racismo. Então, mas é o próximo. Esse não, esse é um pouco mais leve, esse realmente é mais leve. E eu também tenho que apresentar um personagem, que sou eu, e o outro, que é o Liam. Vamos chamar de Liam. Eu acho que eu sei quem é o personagem. Vamos chamar de Liam. Bom, a gente era melhores amigos. A gente era um grupo de 5 pessoas, amigos da vida real, né, pessoal. Tipo, a gente cresceu meio que junto. E esse Liam, ele estudava na mesma sala que eu e tudo mais. A gente era muito próximo, então a gente fazia coleção de tudo junto. Cartinha de Yu-Gi-Oh!, CD de videogame, essas coisas assim. Tipo, não era tipo, eu comprei um, agora é meu. Não, é de nós, tá ligado? A gente juntava tudo em umas coisas só e tudo bem. Só que esse cara em específico, a gente tinha mais tretas internas entre eu e ele. Era um pouco mais tretosa a situação do que com os outros três, né? Ok. Teve um dia que eu não lembro os motivos, porque a gente brigava por qualquer coisa. Mas ele tava falando umas merda muito grande. E aqui em casa, a gente tá falando umas merda muito grande, que eu não lembro o que eu fiz. Eu peguei uma carta que a gente tava jogando Yu-Gi-Oh! Dele e taquei longe. Não sei se eu taquei pela janela, alguma coisa assim. E tava chovendo e tal. Deve ter estragado a carta. Eu tava muito puto com ele. E ele chegou, simplesmente pegou meu dragão branco e fez a mesma coisa que o Kaiba. Ele rasgou na minha frente, assim, ó. Cara, eu levantei. A gente tava jogando no chão, com meus outros amigos do lado, assim. Eu levantei, e tá ligado o chute de Esparta? Com a sola do pé, eu dei na cara dele, assim, ó. Eu empurrei a cabeça dele na cômoda, com o pé. Eu tava com muita raiva. Daí todo mundo se assustou, obviamente. Levantaram já, tipo, querendo, para com essa porra. Obviamente ele foi pra casa, chorando. Reclamou com a mãe dele. A mãe dele queimou as cartas de Yu-Gi-Oh! Dele no futuro. Mas daí essa é outra história. E isso é uma parte da treta. Eu tô falando uma parte da treta. Um pouco depois, algumas semanas depois, estávamos na escola, porque a gente estudava junto, e já tinha resolvido tudo. Tipo, a gente brigou assim, mas 3 dias depois a gente tava conversando, 2 dias depois a gente tava normal já, melhor amigo de novo. Estávamos na escola, e lá tinha um outro cara, não é muito relevante na história, mas ele era nosso amigo da sala só, tá? Ele não era muito próximo, então, mas na sala a gente conversava com ele. E ele começou a cutucar o Liam. Ele começou a cutucar, provocar. Até que aquela famosa brincadeira, né? Dá o tapa e se esconde. Ele deu um tapa no Liam e sentou na cadeira dele. Só que quem tava atrás do Liam era eu. E ele não viu que era eu. Cara, ele simplesmente levantou e quis me pegar na gola, tá ligado? Ele quis me pegar. E eu falei, cara, não sou eu. Ele continuou fazendo isso e querendo me bater.
E daí, ali foi a primeira briga que eu tive na escola. E daí foi na porrada mesmo. A gente caiu na porrada, eu dei soco nele, ele deu soco em mim, machucou. E eu lembro que a gente só foi separado porque eu peguei o pescoço dele e eu comecei a apertar o pescoço dele. E ele tava ficando vermelho. E pensa, eu era magro, mas ele era mais magro que eu. Caralho. E ele era um pouco menor que eu também. Então, tipo, pior que era. E eu peguei ele no pescoço e eu não largava, tá ligado? Tipo, o pessoal tava tentando me largar, me tirar. Tipo, todo mundo tava assustado, porque eu era o cara quietinho. Eu não era o cara que ficava bagunçando na aula e tal. Naquela época, pelo menos. Isso foi, sei lá, 8ª série, 7ª série, por aí. Cara, eu sempre peguei, grudei nele e não tirei. Cara, as gurias tentando separar, os caras. Até os caras do fundo, eu falei, caralho, que porra que ele tá fazendo? E eu ali grudado nele. Beleza, o cara ficou vermelho, chamaram o professor, chamaram tudo, separaram a gente. Ele foi lá chorar na diretoria. E a parte engraçada dessa história é que quando eu cheguei na diretoria, a professora, a diretora, coordenadora da escola, que eu vou chamar de Carlita, ela chegou, olhou pra mim, quem é você? Porque ela nunca tinha me visto ali, tipo, literalmente era a primeira vez que eu tava lá. Ela perguntou, quem é você? Daí eu falei, não, eu estudo aqui e tal. Daí ela pegou o livro, porque ela sempre pegava aquele livro vermelho e tal, de anotação de todos os alunos. Eu não tava lá, daí ela mandou ele sair, porque ele tava chorando ali do lado, né, porque eu fiquei no pescoço dele. Mas eu também saí machucado, tá? Eu não quero me achar fodão aqui, porque eu também saí machucado, mas ele saiu pior. Ela pediu pra ele sair, daí ela falou, olha, como é a primeira vez que você tá aqui, eu quero que você me explique a situação, tudo, mas eu vou ter que dar aquela advertência. Eu não vou chamar seus pais, por mais que eu devesse, porque você é a primeira vez que você tá aqui e tal, eu vou dar uma advertência, eu quero que você traga assinada. Obviamente fui eu mesmo que assinei e levei pra ela, porque eu não ia falar isso pros meus pais, né? Então, eu mesmo assinei, dei pra ela ali e morreu por aí a história. No dia seguinte, o Liam já tava aqui em casa de novo, a gente já nos tornamos melhores amigos de novo, e a vida seguiu normalmente, e essa foi a minha primeira história, bem de leve, bem tranquilo, comparadas dos dois. Agora eu tô curioso pra saber dos vocês dois, porque a minha próxima é meio pesadinha. Ah, a minha não é pesado não, minha próxima. É a minha primeira briga mesmo. Tipo, trocar soco sincero durante um bom tempo. Não, mas é o Wes, né? É o Wes. Ou quer que eu fale porque já tá na temática de briga? Eu posso falar. Pode dar. Eu vou falar então. Mano, foi mesmo na época de colégio também. Mas eu não tava no 3º ano, eu tava no 1º ano do colégio. Mano, não foi no colégio, mas foi envolvendo pessoas do meu colégio e de um outro colégio, tá ligado? Minha prima, ela estudava nesse mesmo colégio que eu, porque tem a partir do 1º ano, o 3º, mas também tinha o fundamental. Então, ela estudava lá e quem conhece a história da minha vida sabe de que prima eu tô falando, mas não é o caso. Conhece esse personagem? Conhece o personagem. Eu vou dar o apelido pra ela de Sasha. E conheço o personagem. Mas ela tinha terminado com o namorado dela. Menina, aparentemente, não mora fácil no fundamental, então tô nem aí. E só que o moleque veio tirar satisfação na frente do nosso colégio, tá ligado? Foi lá, puxou ela pelo braço e tal. E né, nesse colégio tinha eu e mais um primo dela. Que é primo meu também, mas, tipo, um grau abaixo, tá ligado? Do que é primo eu e ela. E, logicamente, a gente não ia deixar ele ficar tratando ela daquela forma, puxando ela pelo braço, sei lá o quê. A gente se meteu na discussão. E, tipo, eles tinham terminado normal, eu não lembro o motivo do término, que pra mim é indiferente. Mas ele não tinha vindo sozinho, ele tinha vindo com os amigos dele do colégio, só pra meter bronca de eu sou brabão, sei lá o quê. E ficou eu e esse primo meu pra brigar com 5 moleque. Que os caras quiseram crescer pra cima da gente, tá ligado? E, mano, logicamente, a gente apanhou muito no começo. Que, querendo ou não, é 5, né? Porra, foi muita trocação de soco. Mas eu sabia karatê, eu apanhei menos, mas eu apanhei muito. Mas como a gente tava na frente do colégio, os moleques da minha turma chegou. Tá ligado? O Pedro da outra história. O Pedro apareceu. Apareceu um monte de gente. Mano, eu juro, mano, foi uma baita trocação. De 5 contra 2, que tava antes, virou tipo um 8 contra 5. A gente começou a amassar, debrulhar os moleques na porrada. Depois de uns 2 dias, esse moleque que tinha terminado com minha prima, ele teve coragem de aparecer na casa da minha tia pra ir cobrar sobre a situação. Tipo, eu tava lá. Porque a casa da minha avó e a casa da minha prima são perto. Eu já mostrei pro Judas no Google Maps, onde fica a casa da minha avó e onde que é a casa da minha tia. Não sei se ele vai lembrar agora, mas é bem perto. E eu vi o moleque, tá ligado? Subindo pra ir pra casa da minha tia. Mano, eu subi na mesma da hora também. Porque, pô, depois do que aconteceu, o que ele tá indo fazer lá? Mano, o moleque tava se vitimizando pra minha tia, viado. Meu Deus. Falando que eu e meu primo, a gente bateu nele sem motivo, sei lá o quê, papapá. Mano, o moleque tava se fazendo de vítima pra caralho, velho.
E aí, tipo, eu fui lá, chamei minha prima, botei ela na frente da minha tia, e mandei ela falar toda a verdade, velho. Porque o moleque tava se vitimizando com a mãe e com o pai lá na frente de todo mundo. E eu tava saindo como errado do bagulho, tá ligado? Sendo que eu só tava defendendo minha prima. Mas a história é essa, mano. Eu troquei soco pra... Mano, eu juro, eu não lembro se eu quebrei um dente. Eu não lembro, mano, mas foi uma baita... Eu quebrei meu óculos, né? Mas não foi esse aqui, né? Outra armação, logicamente, mas eu quebrei o óculos. Mas foi uma baita trocação, mano. Foi muitos minutos de porrada sincera. Maneiro. E aí, Ezio? Eu ia contar uma, mas essa eu vou deixar pra lá. Meu ensino fundamental foi muito conturbado. Porque o bullying era muito forte. Por vários motivos. Cor de pele e outras coisinhas também que não cabe dizer aqui no vídeo. E, obviamente, eu era uma das vítimas de bullying na escola. E naquela época, vocês sabem que o bagulho era radical. Obviamente, eu era um tipo de pessoa que não me abatia por isso. Claramente, eu não vou voltar numa escola para promover um evento especial por causa disso, não. Mas a gente tinha os nossos mecanismos de defesa. Então, virava e mexia, eu deitava na porrada com um lá, o outro. Enquanto não deitasse um outro na porrada, eu não era deixado em paz. Eu e muitos outros. Só que tinha uma pessoa em específico que ele deixava as unhas crescer e ele brigava unhando. Não dava porrada, né, gente? Ele unhava. Por quê? Porque a pessoa que considerava que apanhou é que estivesse sangrando. Então ele mesmo ele tomando as porradas tudo, ele unhava para você sair com machucado e você falar que você apanhou, né? Então assim, então um dia eu acabei indo na porrada com ele e ele me machucou no rosto. Hoje é baba tampa, mas ficou uma cicatriz que na época ela ficou muito mais evidente. Isso me deixou tão puto depois, porque ficou se gabando e tal. Aí esse dia eu perdi a cabeça mesmo. Eu acho que eu nunca mais vou perder a cabeça dessa forma. Porque ele não parou com o que ele fazia, com o que causou nossa briga. Não vou entrar no mérito do porquê que a gente brigou. E ainda ficou zombando do meu rosto, né? Das cicatriz que ele deixou em mim. E eu falei, então o negócio é tirar sangue? Nesse dia eu grudei nesse menino e só fui no nariz, né? Caralho. Ezio porradeiro. Humilde, né? Humilde. Quebrar um nariz. Além de quebrar o nariz da Benção, ele saiu com o nariz, ó. Nesse dia, essa pessoa nunca mais olhou pra minha cara. Eu acho que esse nem foi a minha pior briga. A última que eu vou contar é mais interessante, porque ela tem mais história. Mas essa daí acho que foi a primeira vez que eu fui muito agressivo e foi a última. Nunca mais eu faria isso de novo. Hoje eu tenho outros mecanismos de defesa como racional, né? Faz sentido. Cara, se tu quiser emendar já essa, porque daí eu vou acabar com a história de por que a gente tá aqui hoje, inclusive. É um dos motivos da gente tá aqui hoje, vai ser a história dessa treta que eu vou contar aqui. Então daí a gente fecha com chave de ouro. Quer que eu já emenda a minha? É, emenda. Vamos continuar mais porrada. Beleza. A do que na foi, escola, a tua foi quebrar nariz, porra. Nessa mesma escola, neste mesmo ano, eu fiquei de recuperação. E na época de recuperação ali no final do ano, a escola fica vazia, só fica lá os que a gente chamava de burros, né? Caralho. Então só os burros ficavam no final do ano. E assim, durante o ano tinha uma moça que ficava dando em cima de mim. Isso foi... Eu era muito novo, eu era muito inocente. Tem gosto pra tudo. E eu era muito inocente, então essa moça dava em cima de mim. Porra, vingança, né? Dava em cima de mim. A vingança é um prato que se come. Porque assim, eu não queria nada com ela porque eu era uma criança. No mesmo ano a gente estava brincando de Power Ranger ou de cartinhas de Yu-Gi-Oh! Eu não tava pensando em namorar, né, nessa época. E a menina ficava dizendo que eu ignorava ela. Então, um certo dia ela virou pra mim e perguntou: você era gay, né? Aí eu virei pra ela assim: não. Por quê? Aí ela falou: então você é gilete? Eu falei: que é isso, gilete? Eu nem sabia o que era. Ela falou: não, é que gilete corta por dois lados, né? Aí ela teve que me explicar mais detalhadamente. Aí eu falei: claro que não. Aí ela falou: eu falei, beleza. Nesse ano a escola fica mais vazia, né? E eu, na inocência, né? Ela virou pra mim: já que assim, vamos ali mostrar um negócio. Eu falei: bora. Beleza. Ela me levou pra trás do muro, né? Aconteceu o que tinha que acontecer. Eu saí descobrindo o Brasil. E ela fez o que ela queria. Só que aí,
Descobrir o Brasil, pô. Tinha o pau-brasil, né? Você descobriu o Brasil, tinha pau-brasil. Sai pra lá, eu falei de pau-brasil, não, pô. Eu falei, descobriu a terra prometida, pô. Porra, fala não, ué. Vai lá, vai. É. Enfim, só que assim, alguém viu, fofocou, e tinha um valentão, que era mais ou menos da altura do cake, assim. Sabe aquele menino que parece que reprovou uns 5 anos? Grande, alto, assim, eu dava metade do cara. Descobriu e veio tirar satisfação comigo. Falei, e dei uma nele, né? Ele já tava me irritando, me empurrando, batendo. E ele me deu uma pesada, né? Eu já caí, assim, já quase apagando já. Né? Também dando macio, eu falei, isso aqui não dá não, cara. É um poste, né? O que eu fiz, cara? Tô na cara, tomei dano massivo. Aí o que eu fiz? Na escola tinha um palco de apresentação, né? Eu corri pra esse palco de apresentação pra fugir desse cara. E esse cara veio atrás de mim. Aí ficou naquela. A gente ficou girando, eu subia, pulava, ele ia atrás de mim, subia, pulava. E eu já tava cansando, porque eu tava correndo dele, né? Porque senão esse cara ia me matar ali. O que eu fiz? Acho que foi a primeira vez que eu tive uma ação, não, no momento de combate. Só que assim, eu não pensei na hora por mal, eu fiz isso pra me proteger. Em uma das voltas, a gente subia e eu pulava do palco e continuava correndo. Só que da última vez eu não pulei. Eu correndo, eu parei. No que eu parei, eu passei a perna nele. No que eu passei a perna nele, ele caiu de cima desse palco, de cara no chão, assim, ó, pá. Ele quebrou uns 3 dentes. Sangrou. Imagina um marmanjo chorando. Pensando em um marmanjo chorando, eu olhei assim, falei, ó, quer saber, eu vou embora. Fugi. Fiquei uma semana assim na escola. Mas ele não contou pra direção, ninguém ficou sabendo disso. E pouco tempo agora eu vi esse homão aí, andando pela rua aí, os dentes dele ainda tá tudo quebrado, que eu quebrei. Caralho, e assim, o maluco nem pagou pra reparar, mano. Que porra é essa? Que isso? Ninguém sabe disso. Nem minha mãe soube, ninguém soube, ele quebrou os dentes e ficou por isso mesmo. Ele também nunca mais olha pra minha cara. Bom que você tá contando aí publicamente. Bom que você tá contando publicamente agora. Agora eu tô contando publicamente porque é coisa antiga, né? Ainda bem. Coisa antiga. Mas se fosse algo recente. Mas recentemente eu nunca faria algo assim recentemente. Né? A ingenuidade de uma criança faz muita coisa. Essa história eu nunca esqueci e eu nunca contei pra ninguém. Agora eu tô contando publicamente porque é uma coisa antiga, né? Passou. Tem que revelar, né? Conhecer o pau-brasil, tem que revelar. Não, claro. A primeira vez que tu conhece o pau-brasil, tu nunca esquece aí, ó. O Ezio tá de prova aí. Vocês falam com uma experiência, né? Porra. Não. Quem falou de descobrir pau-brasil foi você, que falou. Eu nunca tive essa experiência, mas eu falei. Descobriu o Brasil, porra. O que Brasil. mais traído quando se conheceu o Brasil? Ouro e pau-brasil. E as Índias, pô. Bom, o meu relato, ele tem uma base que eu vou dar uma resumida, tá? Porque são muitos personagens. São 2 grupos diferentes até chegar no Kamigami, que é o nosso agora, né? A Ordem dos 33 Dados. Então, eu vou resumir o primeiro grupo como... Como é que eu posso resumir o primeiro grupo? Vai ser os Backyardigans, primeiro grupo. Eu estava nesse grupo há muitos anos, depois que eu saí daquele... Lembra aquele grupo que eu contei de amigos físicos aqui, da vida real e tal? A gente foi se separando, a gente foi indo pro online e eu fui conhecer esse pessoal novo aí. Daí tinha de tudo quanto é lugar do Brasil, mas tinha muita gente aqui da onde eu moro. Então a gente também se reunia de vez em quando pessoalmente. Ficamos anos como amigos aí, 5 anos, 6 anos, até que eu fui roubado por um cara que eu não queria que estivesse no grupo. Eu já não gostava dele, porque ele arranjava treta, ele fazia umas paradas meio escrota e tal. Esse maluco entrou, e assim, pode ser ingenuidade, pode ser burrice? Pode, o que eu vou contar agora. Mas nunca tinha dado problema, porque a gente era tudo amigo de verdade, a gente era amigo mesmo, e nunca tinha dado problema isso. Aí eu tinha uma conta no PayPal, que a gente dividia entre a gente. Tipo assim, quero botar um dinheiro ali, o que sobrar pode usar aí, não tem problema. Só, claro, era valor baixo, assim, tipo 20 pila, 10 pila, nada a ver. Esse cara pegou a conta, usou a conta, só que eu botei o dinheiro pra usar no dia seguinte. E ele simplesmente pegou e botou pra ele. Ele me roubou. Foi 20 pila, se eu não me engano, 25, uma parada assim. Na época, porra, pra mim era bastante dinheiro, né? Até porque eu tava na faculdade, então 25 pila fazia muita diferença. Cara, isso foi bem no começo da faculdade, inclusive, eu acho. Ele me roubou, e eu fiquei puto, e eu mandei no grupo. Cara, ó, esse maluco me roubou, não quero mais ele aqui. Pra mim ele tá expulso, mudei a senha, fiz tudo lá.
pra minha surpresa, assim, o pessoal aceitou a expulsão dele, mas eles também ficaram meio em cima do muro. Eu já fiquei, porra, alguma coisa tá errada, como assim, tá ligado? Mas beleza, ele foi expulso, tal, segue o jogo. Uns 2 meses depois, veio a mim, um passarinho me contou, que eles estavam no grupo com esse maluco e tal. Tava todo mundo, aquela nossa panelinha principal, porque tinha muita gente no grupo, tinha tipo 60 pessoas no grupo, mas tinha uma panelinha principal ali de uns 10, 12. E só que eles fizeram um grupo só pra eles e eu não tava. E nesse grupo, me vazaram uns printzinhos, umas coisas assim. E eu fiquei meio putaço. E daí, a gente tava fazendo uma discussão. E só que isso foi um pouco depois que vazaram as coisas pra mim, né? No dia que deu a treta em si, eles comentaram alguma coisa. Daí eu falei assim, alfinetando eles, né? Mas era zoeira, porque eu sempre fui nesse tom de zoeira. A gente tava discutindo alguma coisa. Eu falei, pelo menos eu não tenho amigo que rouba, né? Eu mandei pra eles. Cara, pra que eu fui falar isso? Os caras começaram a ficar revoltados comigo. Dizendo que esse cara quis devolver, quis falar comigo, pedir desculpa. O cara nunca falou comigo, nunca tentou me devolver. Cara, se ele simplesmente chegasse, pega aí teus 20... Cara, é troco de bosta nenhuma, né? Tipo, 25 pila, nada. Não foi pelo dinheiro, foi pelas atitude dele. Não, pô, dinheiro foda-se. E o cara simplesmente, tipo, não veio falar comigo, né? E os caras estavam defendendo ele, tipo, hardcore. Todo mundo. Eu falei, cara, não é possível. Daí eu mandei um puta áudio lá, falei um monte de merda pra eles. Eu falei, tá, beleza, cara. Vocês querem defender esse porra aí? Então fica com ele. Eu vou vazar essa merda aqui, não tô mais afim. Inclusive, teve algumas pessoas do grupo do Backyardigans aí que vieram comigo, que me apoiaram e tal. O Guilherme, um deles. Guilherme estava no grupo dos Backyardigans. Ele foi para o novo grupo, que vou chamar aqui de Equipe Rocket. O Guilherme foi pra Equipe Rocket. E um ou outro membro daquele grupo antigo, um mais específico, eu não vou citar o nome dele, vamos chamar ele de Tony. O Tony, ele veio falar comigo no privado. Ele falou, cara, eu sei que os caras são errados, eu sei que eles são babaca e tal, mas tenta entender, não sei o que, esse cara já tá no grupo faz tempo. Eu falei, cara, eu fundei o grupo, junto com vocês foram os primeiros, ele veio bem depois, os caras estão defendendo. Olha o absurdo, o cara me roubou, ele não pediu desculpa, não pediu pra voltar o dinheiro, nada, ele simplesmente deixou quieto. Os caras estão apoiando ele como se nada tivesse acontecido. Como se a gente não tivesse feito um monte de merda ali juntos e tal. Detalhe, esses caras, eu perdi uma amizade de 12 anos por eles. Porque eles foram muito injustiçados com uma parada que aconteceu, que não vem ao caso falar aqui. Eu fiquei do lado deles, eu perdi uma amizade de 12 anos por conta deles. Porque o cara foi realmente babaca com eles. E daí eles fazem uma dessa, tipo, alguns meses depois. Eu fiquei muito revoltado. Saí do grupo, ok. Fundamos então a Equipe Rocket. Daí na Equipe Rocket tinha um pouco menos de pessoas, mas cresceu mais do que o outro, então tinha muita gente no grupo, muita gente mesmo. E Guilherme era uma dessas pessoas. Eu, Guilherme, e a gente se juntou com uma cúpula ali, um pouco menor agora tinha umas 7 pessoas, mais eu e o Guilherme. E, cara, por muitos anos a gente levou super de boa. Só que diferente do Kamigami, a Ordem dos 33 Dados, a dinâmica lá era um pouco diferente. Como é que era? A gente meio que tinha meio que um escalão, assim, que a gente fazia o seguinte, sempre que chegava uma pessoa nova, a gente chamava muita gente pro grupo. A gente interagia bastante com a pessoa, se não, tipo, sozinhos, mas em grupos, que a gente sempre tava em grupo todos os dias, literalmente todos os dias, em call Discord, fazendo várias coisas, todos os dias por anos. Então, cara, quando chegava alguém novo, a gente acolhia a pessoa, e se a pessoa fosse legal, ela entrava naquele panteão ali, que era pessoal mais fechado. Se não, a pessoa ficava no grupo. Daí podia vir pro WhatsApp também e tal. Tinha várias escalas, né? Se a pessoa era muito legal e fechava com a gente, ela vinha pra cima, senão ficava ali no meio, ou se ela só participava do grupo do Discord, jogava com a gente de vez em quando, tudo bem. Não tinha esse problema. Uma coisa que a gente nunca quis foi se isolar e não trazer mais pessoas. Não fazer o grupo crescer, porque a gente tava fazendo... Cara, tava ficando realmente muito grande. Chegou a ter, sei lá, mais de 200 pessoas. Muita gente. E eles começaram a se isolar. Que era uma coisa que a gente falou que não era pra fazer. Criaram um grupo separado no Discord. Grupo separado que eu digo, tipo, uma aba separada que só eles, daquele cargo grande, poderia entrar ali. E eles passaram a ficar só ali. E eles não interagiam com o resto do pessoal, que era a proposta daquele grupo. Esse pessoal da Equipe Rocket, eu já tinha falado pra eles do projeto One Piece que eu tinha, de RPG de One Piece, pra eles. Eles me enrolaram mais de 5 meses. E eles não jogaram. Eu chamava pra jogar, era sempre uma desculpa. Tava tudo pronto, não vinha. Sempre tinha alguma coisa. Até que um certo dia, a gente tinha combinado de jogar. Eu não lembro o que era. E era pra jogar os membros da Equipe Rocket, eu e o Guilherme. Eram 3 membros da Equipe Rocket em específico. Eu e o Guilherme. A gente ia fechar um time de não sei se era... Eles estavam jogando Valorant e a gente jogava outro jogo. Cara,
eu já tinha percebido, o Guilherme já tinha percebido que eles estavam ignorando o Guilherme, que não era. O Guilherme já era do alto escalão ali da galera já há bastante tempo. Cara, do nada, sem motivo aparente, o famoso sem motivo aparente, eles começaram a ignorar o Guilherme, mas tipo assim, hardcore. O Guilherme entrava na call, falava com eles, eles não respondiam. Entrava uma pessoa nova, aleatória, falava qualquer coisa, eles interagiam pra caralho com a pessoa. Começou a ficar escroto, tá ligado? Começou a ficar muito escroto e eu percebi isso. E chegou nesse fatídico dia, marcamos pra jogar. Eles já se isolaram lá naquele negócio, que eu falei que não era pra fazer isso, mas tudo bem, porque se mais pessoas quisessem jogar era pra deixar. Se isolaram, apenas fomos lá. Eu entrei, fiquei mais quietinho, o Guilherme entrou. E eu nunca tinha visto, o Guilherme já tinha me contado, mas eu nunca tinha visto. Eles estavam lá, só um cara não tava lá, mas as outras pessoas estavam. E o Guilherme começou a interagir com eles. E eu quietinho, né? Tipo, tava só com o fone ouvindo e tal. E o Guilherme, não, galera, bora jogar, não sei o quê. Aproveitar que eles não tinham iniciado a partida ainda. Não iniciaram a partida, vamos jogar, não sei o quê. E eles conversando entre eles, ignorando o Guilherme completamente. Daí eu já fiquei, não é possível. Não é possível que é nesse nível. Daí, o Guilherme ficou ali tentando falar, eles não fizeram, beleza, o Guilherme ficou quieto. Chegou a terceira pessoa, eles iniciaram a fila. Em vez de parar e jogar com a gente, que a gente já tava no horário, eles só iniciaram a fila. E falaram, não, agora a gente já tá na fila, espera a gente acabar. Daí eu falei, tá. Daí eu falei, cara, mas a gente tinha combinado? Tá, mas a gente só vai jogar essa aqui. Daí eu mandei pro Guilherme, cara, eu vou jogar outra coisa. Depois, se você quiser ficar aí, não sei se você vai querer. O Guilherme ficou, se não me engano, eu fui jogar outra coisa. O meu acabou primeiro. Ou não, o deles acabou primeiro, só que foi tipo 1 minuto depois ou o meu acabou. E eu falei, cara, tá acabando já, tá no final. O que eles fizeram? Iniciaram outra. E o Guilherme ali falando, cara, não inicia, porque a gente já vai jogar. E a gente ia jogar Garry's Mod. Eu entrei, o Guilherme começou a falar, eu comecei a falar, eles ignoraram nós dois. Só que algumas coisas minhas eles respondiam, do Guilherme eles não respondiam, eles não falavam com o Guilherme. Daí eu achei palhaçada, saí, falei, Guilherme, não vou mais jogar, foda-se, pau no cu do Garry's Mod, também não quero mais jogar. E eu conversei com o Guilherme e a gente tirou os cargos deles. Porque eles estavam se isolando, não querendo, tipo, cara, claramente eles estavam tirando o Guilherme de lado, sem motivo aparente. Eles não estavam, tipo, deixando o Guilherme participar das coisas, nada, tava ridículo, sendo que o Guilherme era um dos principais ali nossos também, né? E eles simplesmente deram chilique, porque eles não podiam mais ficar sozinhos, porque eles já eram mais velhos, eles já sabiam das coisas do grupo e tal, eles não queriam mais interagir com a galera nova, eles deram chilique, me xingaram, daí essa parte caiu pra mim, eles não xingaram o Guilherme, mas me xingaram pra caralho, falaram que eu não tinha, que eu era idiota porque eu queria que eles ficassem fazendo a mesma coisa pra sempre, não sei o que, sendo que era simplesmente eles falarem, tá, não queremos mais treinar pessoas, não queremos mais trazer pessoas novas, vamos ficar só nós, mas nunca falaram isso. Brigaram pra caralho com todo mundo, saíram me xingando do grupo. Daí eles fizeram um novo grupo, com pessoas que saíram do grupo porque se sentiram oprimidas. Nosso grupo era muito aberto a... Era tipo, bullying era liberado, sabe? Tipo, se tu zoasse pesado alguém, todo mundo tinha o direito de te zoar pesado da mesma forma, ou pior. Mas sempre foi tranquilo. Só que depois de um tempo, entram uns esquerdistas, entram uns caras que... eles faziam piada com todo mundo em questão política, mas se fizessem com eles ficavam revoltados, chamavam a gente de ditadorzinhos. Ah, parece até alguém que eu conheço, que foi recentemente. Mas daí não teve nada a ver com questão política. Mas daí, esse cara saiu do grupo me xingando, falando que eu oprimia as minorias, que não sei o que, não sei o que. E saiu do grupo, sendo que ele zoava todo mundo muito mais pesado que eu também. Daí quando zoava com ele, ou falava do lado político dele, ele ficava puto. Beleza, saiu. Daí teve um outro caso, da equipe Rocket, que um depressivo entrou, zoava todo mundo de coisas muito piores que a depressão, zoava pessoas com depressão também. Daí quando chamaram ele depressivo uma vez, o cara se revoltou, não sei o que, fez ceninha, foi chorar pras gurias do grupo. Ele literalmente mandou mensagenzinha se vitimizando pra guria. Um cara adulto, que tinha uns 20 e poucos anos, foi se vitimizar pra mulheres do grupo pra se fazer de coitadinho. Era esse nível de patético que ele foi. Isso tudo com print. E o pessoal me mandando print. Eu rindo demais. E ele saiu do grupo. Ok. Uma das mulheres que ficou do lado dele foi uma das mulheres que fez essa porra com o Guilherme. Então aí a gente ia ter uma conexão. Quando eles saíram, criaram um grupo com esse maluco. Com um cara de política. E eles formaram um novo grupo totalmente à parte. Obviamente, já tinham saído do grupo, já tinham xingado, já tinham meio que rompido com a gente. Daí, ok, desfiz aquele grupo, não queria mais. Eu falei, ó, quem quiser me segue, vamos pra novas diretrizes, entre aspas, né? Outra vibe, vamos fazer outra vibe. Que foi agora o Kamigami, né? A Ordem dos 33 Dados, aonde daí já tem vocês, já tem o Cake, tudo. Que é uma outra vibe completamente diferente, é muito mais tranquilo. Não tem essa parada de ficar recrutando pessoa, não. É só pessoa que gosta de RPG. E se a gente gostar da pessoa, a gente continua com ela, senão corta na hora.
Tipo, é mais nichado, mas eu acho que é mais saudável até fazer isso. E o Guilherme veio junto, tal, veio uma galera junto. Quando eu comecei o Romance Down, adivinha quem veio chiar no meu chat? Quem veio me xingar no privado? A equipe Rocket, porque eu não fiz o Romance Down com eles. Cara, daí eu vou poupar os senhores de mais detalhes, porque eu queria muito revelar detalhes que eu sei, que nem eles sabem, de coisas que falaram deles depois, de membros do grupo deles mesmo falando deles, vazando print deles. Mas daí eu não vou entregar informantes também, não vou entregar essas coisas. De vez em quando aparece um outro na minha live, querendo como se nada tivesse acontecido. Não sou rancoroso, mas o que fizeram com o Guilherme foi ridículo. Foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi. Ainda mais com um amigo, fazer com um amigo, então me revoltei. E aqui estamos hoje. Por conta deles, Romance Down surgiu e criou a Ordem dos 33 Dados, o Kamigami, como a gente conhece hoje. Está aí muito por conta dessas pessoas idiotas. A equipe Rocket aí se fudeu de novo. Que bom, o tempo me mostrou que eu estava certo. E tem outras tretas internas também, mas daí eu não vou contar porque é muito particular deles em si. Daí eu também não quero problema, então deixa quieto. Posso contar no off tranquilamente porque é muito engraçado. Eu ouvi boas histórias, mas provavelmente tem mais. Nossa, tem muita história deles. Tem muita história. Enfim, é isso então. Essas são as tretas de hoje. A minha foi um pouquinho mais longa aí, mas era isso. Um tema diferente. Comenta aí sua treta. Pode ser treta discussão, pode ser treta porrada, pode ser uma treta generalizada como foi agora aqui, que criou algo bom, que é o que nós estamos vendo aqui agora. Quero saber, tô bem curioso pra saber tretas engraçadas, cara, eu gosto muito de treta, então eu me divirto bastante com comentários assim. Então comenta aí, se inscreve no canal, deixa o like se tu não deixou o like ainda. Eu vou ficando por aqui, valeu galera, faloste, e até a próxima, podem se despedir aí. Valeu rapaziada, contei umas 2 histórias aí da minha participação do colégio. Mas acredito que não tenham sido tão interessantes assim. A primeira pode ter sido, afinal dei boas informações. A segunda foi só porrada generalizada, eu contei o contexto do porquê teve a porrada, foi isso. É isso aí. Como o Judas falou, existem muitas outras histórias. Mas são histórias que eu contei que eu aprendi com ela alguma coisa de positivo, uma reflexão pro futuro, né? Então, assim, muitas das coisas assim, que eu contei eu não me orgulho, né? Por agredir uma pessoa, né? Hoje sou completamente contra qualquer forma de agressão. E tudo isso que eu vivenciei ajudou a chegar nesse ponto de maturidade. Mas as tretas fazem parte da vida e elas que nos fazem crescer. Exatamente. Então é isso, é nóis, até a próxima.